Leitura do Evangelho segundo João nas Bíblias fiéis e verdadeiras, preservadas por Deus na BKJ, Bíblia King James Fiel 1611, na Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel 2011 e na Bíblia Literal do Texto Tradicional LTT 2022. O Evangelho segundo João, BKJ, Bíblia King James Fiel 1611, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E esse estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e chamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim é preferido antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer momento. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhes perguntarem: Quem és tu? E confessou e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então quem és? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Eles lhe disseram: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E ele disse: Eu sou a voz de quem clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujo os calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betabara, além do rio onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que tem preferência sobre mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e ele permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse disse para mim:
Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi o testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos o ouviram falar e o seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguiram, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre. Onde tu moras? E ele disse-lhes: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão e disse: Nós encontramos o Messias, que traduzido significa o Cristo. E ele trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Será chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontra Filipe. Ele diz: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra a Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu, dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, dizendo: Porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: Na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Evangelho segundo João, na Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, 2011. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe: pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhes: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhes: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Evangelho segundo João, na Bíblia literal do texto recebido LTT 2020. João capítulo 1, versículo 1.
No princípio era o Palavra, e o Palavra estava junto de o Deus, e o Palavra era Deus. Ele, o Palavra, estava no princípio junto de o Deus. Todas as coisas foram feitas por ação dele, o Palavra, e sem ele, nem mesmo exatamente uma coisa que foi feita tem sido feita. Dentro dele, o Palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece na escuridão, e a escuridão não o compreendeu. Houve um homem tendo sido enviado, proveniente de junto da vontade de Deus, e o nome dele era João. Este João veio para ser um testemunho a fim de que testificasse a respeito de a luz, ou Palavra, a fim de que todos os homens crescem por intermédio dele, João. Não era ele a luz ou Palavra, mas foi enviado a fim de que testificasse a respeito de a luz. Ele, ou Palavra, era a luz verdadeira, aquela luz que ilumina a todo o homem que está vindo para dentro do mundo. No mundo estava ele, ou Palavra, e o mundo, por ação dele, foi feito, mas o mundo não o conheceu. Para dentro das suas próprias coisas ele, ou Palavra, veio, e os seus próprios compatriotas varões, os judeus, não o receberam. A tantos, porém, quantos o receberam, ele, ou Palavra, deu a estes a autoridade para serem tornados os filhos de Deus. A deu aqueles que estão crendo, para dentro deu o nome dele, ou Palavra, os quais não foram nascidos provenientes de dentro de sangues, nem proveniente de dentro de vontade da carne, nem proveniente de dentro de vontade de varão, mas provenientes de dentro de Deus. E o Palavra se fez carne e estendeu seu tabernáculo, tenda, entre nós, e contemplamos a sua glória, glória na sua qualidade de o Filho unigênito, teu Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele, o Palavra, e tem clamado, dizendo: Este varão era aquele a respeito de quem eu disse: aquele que está vindo após mim tem tido precedência sobre mim, porque já antes de mim ele era. E provenientes de dentro da sua plenitude, todos nós havemos recebido dádivas e havemos recebido graça em lugar de graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por ação de Jesus Cristo. A Deus nenhum homem tem visto, em tempo algum, o seu Filho unigênito, aquele estando no seio do Pai, este o declarou a nós. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram, provenientes de dentro de Jerusalém, sacerdotes e levitas, a fim de que lhe perguntassem: Tu, quem és tu? E ele confessou e não negou, e confessou que eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: O que, pois, dizes? És tu Elias? E ele diz: Não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? A fim de que resposta demos àqueles, havendo-nos enviado: Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele, João, dizia: Eu sou a voz, clamando no deserto: Endireitai o caminho de o Senhor Jesus. Como disse Isaías, o profeta. E aqueles homens, tendo sido enviados a João, eram provenientes de dentro dos fariseus. E lhe perguntaram e lhe disseram: Por que, pois, submerges, uma vez que não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, dizendo: Eu estou submergindo dentro de água no meio de vós, porém tem se postado um Jesus, a quem vós não tendes conhecido, e este varão é aquele que está vindo após mim, mas
que precedência sobre mim tem tido, do qual eu não sou digno, a fim de que desate dele a correia do sapato. Essas coisas em Betabara aconteceram do outro lado do rio Jordão, onde estava João submergindo. No dia seguinte, vê João a Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que completa e definitivamente está levantando e carregando sobre si para longe o pecado do mundo. Este varão é aquele a respeito do qual eu disse: após mim vem um varão que precedência sobre mim tem tido, porque já antes de mim ele era. E eu não o tinha conhecido, mas a fim de que ele fosse feito manifesto a Israel, por causa disso vim eu, submergindo dentro da água. E testificou João, dizendo que eu tenho visto o Espírito Santo descendo à semelhança de uma pomba, proveniente de dentro do céu. E o Espírito permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele, havendo-me enviado a submergir dentro de água, esse me disse: aquele sobre quem virdes o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, esse é aquele que estará submergindo dentro de o Espírito Santo. E eu, tendo visto e tendo testificado que este varão é o Filho de Deus, no dia seguinte, outra vez, tinha-se postado ali João e 2 provenientes de entre os seus discípulos. E havendo João contemplado Jesus caminhando, diz: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João o ouviram falando isto e seguiram a Jesus. E, havendo Jesus se voltado e havendo-os visto seguindo, lhes diz: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que quer dizer, sendo trazido o meu professor mestre, onde moras? E ele lhes diz: Vinde e vede. Foram e viram onde ele mora, e permaneceram ao lado dele durante aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um proveniente de entre os 2 daqueles discípulos, havendo ouvido ao lado de João e havendo seguido a ele, a Jesus. Este André acha primeiro a seu próprio irmão Simão e lhe diz: Temos encontrado o Messias, que é, sendo traduzido, o Cristo. E levou em direção a Jesus, e havendo Jesus olhado para ele, Simão disse: Tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que é traduzido como uma pedra pequena. No dia seguinte, quis Jesus partir para dentro da Galileia e encontra Filipe e lhe diz: Segue-me. Ora, era Filipe proveniente de junto de Betsaida, proveniente de dentro da cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e diz: Aquele a respeito de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, temos achado Jesus, o filho de José, proveniente de junto de Nazaré. Ele disse a Natanael: Porventura pode alguma coisa boa ser proveniente de dentro de Nazaré? Diz-lhe Filipe: Tu vens e vê. Viu Jesus a Natanael vindo em direção a ele e diz a respeito dele: Eis aqui verdadeiramente um israelita, em quem enganosa maquinação não há. Diz-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus e lhe disse: Antes de Filipe te chamar, ainda estando tu debaixo da figueira, contemplei eu a ti. Respondeu Natanael e lhe disse: Ó meu grande professor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu Jesus e lhe disse: Porque te disse, contemplei-te debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que essas verás. E Jesus lhe diz: em verdade vos digo, desde agora em diante
vereis o céu tendo sido aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.